Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai conceda vitória para cada um de vocês, que o nosso Deus e Pai conceda um dia realmente abençoado, dando a provisão que você necessita, a proteção que você necessita e que em cada luta que surgir neste dia, que você seja mais que vencedor, porque a palavra do Senhor diz isso, que qualquer pessoa que aceitou a Jesus como Senhor é em Cristo, porque está em Cristo, mais que vencedor em todas as lutas. Então, filho, não tenha medo das lutas que virão, não, viu? Confia em Deus, confia no Senhor Jesus, que você vai vencer todas elas. Amém? Posso ouvir um amém da sua boca? Então diga amém, diga eu creio, diga eu sou mais que vencedor. Amém, glória a Deus. Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite o espaço dos comentários, escreva aí o nome de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, nós vamos pegar esses nomes e orar por todos. E você vai receber um coraçãozinho aí na sua mensagem do YouTube. Na mensagem que você escreveu, você vai receber um coraçãozinho. Esse coraçãozinho significa que nós lemos a mensagem e já pegamos os nomes para a oração, ok? Muito bem. Raiz de amargura. O que é isso? O que é uma raiz de amargura? Bom, o escritor de Hebreus, onde se encontra essa frase, ele estava falando com judeus que sabiam o que era uma raiz amarga, não é? Raiz amarga é aquilo que a pessoa comia e não era gostoso, tá bem? Então vamos ver o texto aqui para explicar melhor. Olha só, e que você também não deixe essa raiz de amargura brotar. Olha só, capítulo 12 de Hebreus, no versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele fala que não deve haver em nós, não deve haver nenhuma raiz de amargura. Então, o que significa isso? Primeiro, vamos começar com a palavra amargura. O que é amargura? Amargura é aquilo que é amargo, evidentemente, mas é uma linguagem figurada para explicar aquilo que não faz bem para a gente, aquilo que não é gostoso para a gente, não é? Por exemplo, é gostoso ficar doente? Ah, tá amarrado, pastor, é péssimo ficar doente. Pois bem, é bom ficar com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor de garganta, inflamação, infecção, é bom? Não, não é. Não é? É bom você ficar aí com algum problema no fígado, no estômago, no intestino? Não, não é. Então não é gostoso ficar doente. Então a doença é uma amargura. É bom ficar brigado com a sua esposa, com o seu marido? É bom ter crise no casamento? É bom? É bom aí ficar em vias de divórcio? Não, não é bom. Não é bom. Então isso é amargura. É bom ficar aí com os filhos brigando entre si, um filho brigando com o outro, querendo até às vezes um matar o outro, né? É bom? Não, não é bom ver isso com filhos. Isso é amargura. É bom ver um filho nas drogas? Ou você mesmo ficar preso em algum vício, drogas, né? Cigarro, álcool. É bom? Não, não é. É bom ficar desempregado? Faltar dinheiro, você não pode nem, às vezes, comprar o necessário, às vezes tem que depender até de cesta básica. É bom? Não, isso é amargura. Isso é algo que não é gostoso, é algo que não faz bem pra gente. Tá entendendo? É bom ficar devendo para os outros por falta de dinheiro? Não, não é. Isso é amargura. Tá? É bom ficar com depressão? Não, tudo isso é amargura, gente. Tá? Então a amargura é aquilo que faz mal pra gente, que destrói a nossa vida, que amarra a nossa vida, tá certo? Então o apóstolo fala, o escritor de Hebreus fala, porque alguns acham que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, tá? Outros acham que não foi, então não há uma concordância com isso. Por isso que às vezes a gente fala o apóstolo Paulo, né? Mas na verdade ninguém sabe quem foi com certeza o autor da carta aos Hebreus. O que se sabe, isso é um consenso geral, que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Quem escreveu, escreveu realmente na direção do Espírito Santo. Então, o escritor de Hebreus aqui,
ele diz, nem haja em vós alguma raiz de amargura. Quer dizer, alguma coisa que vá produzir essa coisa ruim em você. Que brotando causa essa coisa ruim em você. Então, o que é essa raiz de amargura? Essa raiz de amargura, a raiz, aquilo que produz aquilo que é ruim, aquilo que é amargo, são as coisas do mundo. São as coisas do mundo. O velho comportamento que a gente tinha lá atrás. Aquilo que a gente gostava antes de aceitar Jesus. Está entendendo? Essa é a raiz. Então não deve haver nenhuma raiz, porque se a raiz está lá, ela pode brotar de novo. Você já viu aquela erva daninha? Já viu aqueles matos que crescem no jardim? Se você não arrancar pela raiz, aquilo cresce tudo de novo, né? Você vai já viu aquele mato chamado tiririca? Então, se você não arrancar pela raiz, se você arrancar só os cabinhos e as folhinhas, e dali a pouco cresce tudo de novo. É trabalho à toa, tem que arrancar pela raiz, as batatinhas, tem que arrancar tudo aquilo ali, né? Assim também, se a gente não arrancar a raiz da nossa vida, a raiz mundana da nossa vida, volta tudo de novo. Por isso que o apóstolo Paulo fala no começo, no versículo anterior, segui a paz com todos e a santificação. A santificação, o que é santificação? É separação das coisas do mundo. Entendeu? Sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto diz aqui, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, uma pessoa que não se santifica, que não arranca aquela raiz das coisas do mundo da sua vida, essa pessoa não vai ver o Senhor, nem no sentido espiritual, no sentido de ir para o céu. Se a pessoa morrer em pecado, pode ir para o inferno, né? E nem no sentido de ver Deus se manifestar aqui nessa terra. A pessoa não vê Deus se manifestar se ela deixa essa raiz de amargura brotar, né? Então, você precisa evitar, tá? Que haja alguma raiz de amargura, porque se tiver uma raiz aí, ela vai brotar e ela vai perturbar você, tá? E o que ela produzir vai perturbar você, a ponto até mesmo de contaminar os outros. Por exemplo, olha, eu conheço muitos crentes, muitos deles, desde que se converteram, estão bem na fé, não voltaram atrás, tomaram a decisão de aceitar Jesus e servem o Senhor Jesus até hoje em santificação. Quer dizer, não voltaram mais para as coisas do mundo, abandonaram a idolatria, abandonaram os espíritos, né? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Abandonaram o pecado, a fornicação, a prostituição, a pornografia, a fofoca, a baderna, a bagunça, né? Os bailões da vida, as músicas do mundo. Abandonou, deixou para trás e seguiu uma vida com Jesus. Hoje ora, se santifica, né? Receberam o batismo no Espírito Santo, porque tiveram uma vida assim de santificação e não permitiram que houvesse alguma raiz de amargura no coração delas. Mas infelizmente eu conheço outro tanto de crentes que até se converteram e no começo da fé estavam bem. No começo da fé foram bem, tiveram uma mudança de vida e Deus os abençoou muito com cura, com libertação, mas depois de um tempo aquela pessoa ou aquelas pessoas permitiram que surgisse uma raiz de amargura no coração delas, ou seja, começaram a permitir que coisas do mundo as influenciassem. Ou seja, sentiram vontade de ir no bailão de novo, sentiram vontade de tomar uma cervejinha de novo, fumar um cigarrinho outra vez, sentiram vontade de ver um filminho pornográfico, né? No trabalho, começaram a dar lado para a sensualidade, né? Colegas de trabalho que vinham com malícia e a pessoa, em vez de cortar, não, foi dando linha, né? Aí se envolveram. Nós já vimos muito isso acontecer, infelizmente, sabe? Pessoas que se converteram a Cristo, mas depois de um tempo deixaram a raiz do adultério entrar, adulteraram, traíram as esposas, algumas traíram o marido, sabe? É horrível. E o que acontece com essas pessoas? Destruição. Porque elas deixam essa raiz ficar no coração, isso aí brota. Brota e depois que brota, produz. Produz o quê? Maldição, perturbação, como fala aqui, né? Só que isso, além de destruir a vida da própria pessoa, trazendo doenças, enfermidades, amarração, ainda contamina os outros. Por quê? Porque tem pessoas que vão ver uma pessoa assim
e vão começar a achar que é normal um crente viver como o mundo vive, falar como o mundo fala, ter os mesmos hábitos do mundo, não é? Mesmo modo de se comportar, de se vestir, não é verdade? É que nem o mundo faz. Aí o crente vai querer fazer igual o mundo faz e, por fim, acaba colhendo perturbação. Mas essa perturbação significa tudo que é maldição. Então, meu amigo e amiga, não permita que haja no seu coração nenhuma raiz de amargura. E claro, implica também esse texto, não é, em você não fazer como fazia no mundo. Você fica com raiva das pessoas, magoada, rancorosa, às vezes com inveja, não é? Não deixa isso ficar no seu coração. Se você perceber que começa a sentir certas coisas, busque a Deus, ore a Deus, peça para Ele arrancar isso do seu coração e você arranque também, não é? Faça a sua parte, entendeu? Então não permita, quando ele fala que não haja nenhuma raiz de amargura em vosso coração, significa dizer assim, ó, vocês têm que evitar isso, vocês têm que evitar, mas se acontecer, peça a ajuda de Deus para tirar, perdoe, filho, perdoe quem quer que seja, libere o perdão, porque ficar magoado com os outros é coisa da velha criatura, é coisa de pessoas do mundo, um crente não pode fazer dessa maneira, entendeu? Outra coisa também, para finalizar aqui, para a gente poder orar, tem muito crente que vive olhando a vida alheia. Olhando a vida alheia quer dizer, fica criticando, olha o defeito dos outros e começa a ficar azedo também, começa a ficar amargo também. Crente crítico, sabe? Tudo que fala, fala assim, ó, mas tal pessoa fez isso, mas tal pessoa fez aquilo, e a pessoa começa a ficar azeda. Quando a pessoa tem que entender o seguinte, ó, você aceitou Jesus, você é responsável pela sua vida. O outro que diz que aceitou Jesus, mas faz porcaria, é responsável pela vida dele. Cada um dá conta de si a Deus individualmente. Olha a referência bíblica aí, ó. Nós servimos ao Senhor, entendeu? É ao Senhor que você vai prestar contas. Então, para de ser um crente amargo, porque essa amargura com relação às pessoas é a raiz de amargura que brotou. Se você continuar assim, você fica impedido de receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você fica impedido de receber curas para o seu corpo, você fica impedido de receber um monte de bênçãos. Então, por favor, tenha isso no seu coração, tá? Que você não pode deixar nenhuma raiz de amargura ficar. Se você percebe que ela começa a surgir, arranque imediatamente. Imediatamente. Tá bem? Vamos falar com Deus? Se houver alguma raiz de amargura no seu coração, arranque. E no sentido de você estar magoado, amargo com alguém, é agora que você tem que libertar disso daí. Porque enquanto você não obedece ao Senhor e arranca essa raiz de amargura, aquela bênção grande que você quer não acontece. Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Pegue lá, coloque aí. No final da oração nós vamos santificá-lo para você poder bebê-lo com fé e receber também o seu milagre. Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por mais este dia que se inicia, obrigado por estarmos em Tua presença e obrigado pela Tua santa misericórdia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos sustenta e que nos fortalece com a Tua destra fiel, com o Teu poder, com a Tua mão direita. Obrigado, Pai, porque se não fosse pela Tua misericórdia, nem estaríamos aqui neste momento. Mas até aqui o Senhor tem tido misericórdia, compaixão e foi longânimo para conosco. Teve uma paciência enorme. Obrigado, Senhor, por isso. Eu peço ao Senhor, Pai, que se no coração dessa pessoa houver alguma raiz de amargura, ainda houver algum desejo pelas coisas do mundo, e isso vai atrapalhar essa pessoa, Pai. Mas ela entendeu que não deve haver no coração dela nada disso. Então ajuda essa pessoa a tirar essa amargura, essa raiz de amargura. Ajuda essa pessoa, Pai, a tirar essa raiz maldita que faz essa pessoa errar, fazer coisas erradas, coisas que não convêm e que faz com que ela colha maldições. Pai, cancela essa situação agora. Eu te peço, ajuda essa pessoa, Pai, a se santificar, a viver na Tua presença, Pai, de modo santo, que agrade ao Senhor, que essa pessoa faça o que é reto aos Teus olhos, Pai. E agora, meu Deus, eu te peço que o Teu poder milagroso opere em favor dessa pessoa que ora comigo. Cura, Pai, essa pessoa que está com câncer, esse câncer maldito e desgraçado que está destruindo o corpo dessa pessoa, Pai, seja ele amaldiçoado.
e que essa pessoa comece a se recuperar, que cada célula cancerosa deste corpo comece a morrer agora. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus mandou aquela figueira secar e morrer. Eu mando você, espírito de câncer, sai dessa pessoa e esse câncer vai começar a secar e desaparecer a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Não somente nessa pessoa que ora comigo, que tem o diagnóstico de câncer, mas também na pessoa por quem ela ora. Uma outra pessoa que está também com esse mesmo diagnóstico, mas nós apresentamos a Ti agora, Pai. Eu te peço visita para curar, para restaurar e operar um milagre. E eu te agradeço pela Tua resposta, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus pela bênção derramada. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Pai, abre uma porta de trabalho para essa pessoa que pede. Dá uma solução para esse casamento, Pai, essa pessoa que está aflita por causa disso. Liberta os filhos das drogas. E para finalizar, Pai, abençoa esse copo com água. E no beber desta água, que essa pessoa encontre o alívio. Que também ao beber desta água, Pai, essa pessoa possa sentir o refrigério. E quando essa pessoa fizer algum outro uso desta água pela fé, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, confirma. Te agradecemos, Senhor, pela Tua resposta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, a água está consagrada, beba pela fé se você colocou, se não colocou, creia na oração que nós fizemos, medita nessa palavra e a partir de hoje comece a arrancar aquelas batatinhas, sabe aquelas batatinhas da tiririca, espiritualmente falando? Vai arrancando essas raizinhas malditas aí para você viver de modo santo e poder aqui na terra ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida e por final, que é o melhor de tudo, estar no céu com Ele, tá bem? Deus abençoe grandemente o seu dia e até a próxima.